o farol de Heavengrave, a ilha sem nome. A embarcação range sobre seus pés. O vento, frio como o bafo de algo adormecido, sopra cortando a pele. Você observa a ilha surgir da névoa como uma cicatriz no horizonte, abrupta, rochosa, coberta de vegetação morta. No ponto mais alto, o farol. Negro como ferro oxidado, esguio e hostil. O barco se choca contra as costas pedregosas. Você desce, os sapatos afundando em um solo lamacento que parece respirar sob seus pés. Não há sinal do barqueiro. É como se você tivesse chegado sozinho, ou como se sempre tivesse estado aqui. O cheiro é de água parada e algas podres. A névoa é espessa, abafando todos os sons, deixando apenas o ritmo irregular das ondas. Aos poucos, você se aproxima da trilha que leva ao farol. É uma escadaria esculpida na rocha viva, coberta por limo escorregadio. Cada passo é uma luta contra o instinto que grita para recuar, mas a curiosidade, ou algo mais fundo, mais enraizado, o empurra adiante. Durante a subida, você percebe marcas nas pedras, arranhões profundos, como se unhas ou garras desesperadas tivessem tentado deter alguma coisa, ou impedir a sua passagem. Ao chegar ao topo, o farol se ergue colossal. A superfície é rugosa, como pele ressecada. Uma porta de madeira pesada, entreaberta, o convida a entrar. Ao cruzá-la, o cheiro muda. Madeira úpida, ferrugem e algo doce, quase enjoativo. Você sente o peso do lugar encostar em seus ombros. Um calor áspero sob a espinha. Não é apenas o isolamento. Algo acordou e você já está dentro. Fim da parte 1. Parte 2. Ecos nas pedras. A madeira range sobre seus pés quando você avança pelo corredor estreito. Cada passo parece vibrar nas paredes, como se a estrutura inteira do farol escutasse sua presença. O interior é apertado e frio, as paredes cobertas por uma mistura de musgo e crostas de sal petrificado. A iluminação é escassa, apenas luz filtrada pela fenda da porta lança um facho pálido à sua frente, e ele não alcança as sombras que te amontoam acima. Ao seu lado, uma escadaria espiral sobe pela torre. Cada degrau é diferente, alguns de madeira carcomida, outros de ferro corroído, alguns cobertos por crostas e musgo negro. Você decide subir. O cheiro é pêssego fermentado e maresia. Você sente pequenas gotas ácidas pingando do teto, como se a estrutura estivesse chorando em silêncio. Ao subir alguns degraus, você ouve. Não é o vento, tampouco as ondas. É algo mais, um sussurro. Inicialmente baixo, como a pressão do mar contra as rochas, mas logo as palavras tomam forma, balbuciadas em uma língua que sua mente luta para compreender. Você não consegue distinguir se vem de cima ou de dentro das próprias paredes. O instinto pede que você volte, mas algo no sussurro parece chamá-lo pelo nome. A escada se estende em um giro que parece interminável. À medida que sobe, a névoa lá fora engrossa, invadindo pelas frechas da estrutura. A cada volta completa na escada, você percebe que o interior não é exatamente igual ao que era antes. Manchas negras surgem das paredes, com formas vagamente humanas. Mãos, bocas abertas, olhos afundados. E elas parecem se mover quando você não está olhando diretamente. No terceiro patamar, você encontra uma porta de ferro semi-apodrecida, pendendo de uma dobradiça. Há uma placa de latão sobre ela, onde palavras corroídas ainda podem ser lidas. Sala da vigia. Você empurra a porta. Dentro, um salão circular. No centro, uma grande mesa de madeira deformada, cercada por cadeiras quebradas. Mapas velhos, molhados, quase ilegíveis, estão espalhados sobre ela. Alguns mostram o contorno da ilha, outros, lugares que você não reconhece. Terras fragmentadas, mares riscados por linhas negras, como se houvessem sido rasgados.
Em uma das paredes, um mural pintado diretamente sobre a pedra representa o farol, mas não como você o vê. É maior, muito mais antigo, e seu topo está uma esfera escura que parece pulsar. A pintura é repleta de figuras humanas, pequenas como formigas, ajoelhadas em volta da base da torre, e em cima delas, formas aladas, grotescas, derramam algo que parece tanto luz quanto escuridão. É então que você nota. O sussurro cessou. Em seu lugar, um som molhado, arrastado, vindo da escada por onde você subiu. Algo ou alguém está subindo também. Fim da parte 2. Parte 3. O sussurro das sombras. A porta da sala da vigia se fecha atrás de você com um estalo baixo, mas suficientemente alto para que você perceba o peso da solidão do lugar. O salão é envolto por uma quietude esmagadora, interrompida apenas pelo som abafado das gotas que caem no teto. Mais uma vez. Elas parecem ter um ritmo próprio, um compasso que ecoa pela sala, mais forte e mais presente conforme o tempo passa. Os mapas espalhados sobre a mesa continuam a chamar sua atenção. A tinta desbotada, os contornos rasgados das ilhas e os mares, tudo é enigmático, como se o mundo do qual os mapas falam fosse outro, distante do que você conhece. O mural na parede, com sua figura imponente do farol e as formas aladas que derramam luz e escuridão, parecem estar observando você. O olhar das figuras humanas pintadas na pedra não é acolhedor. Elas não olham para o farol, mas para você. Seus olhos desprovidos de vida, mas carregados de uma compreensão perturbadora. Você sente o peso de algo se aproximando, mas não é o eco das gotas. Algo mais está em movimento, mais pesado, mais sutil. Como um corpo se arrastando pelo corredor, seus passos deixando marcas molhadas na madeira envelhecida. O som agora é inconfundível. Não há vento, não há mar, apenas o som da presença desconhecida. A tentação de espiar pela fresta da porta da sala é grande, mas você hesita. O medo de se deparar com algo que ainda não compreende é forte demais. E então, um novo som. Um estalo. Não é um ruído comum. Parece que algo está sendo quebrado, como se um objeto frágil estivesse se despedaçando sob o peso de um passo. Você decide agir. Com os sentidos alerta, você se aproxima da mesa e começa a folhear os mapas molhados, tentando descobrir qualquer pista que possa explicar o que está acontecendo. A tinta escorre e gruda em seus dedos, a sensação viscosa e gelada se arrastando sobre sua pele, mas não faz sentido. As linhas no mapa se tornam borradas. As marcas que antes pareciam tão nítidas agora estão distorcidas. A realidade se desvia, como se o próprio espaço dentro da sala estivesse sendo manipulado. O sussurro retorna, mas agora muito mais forte, mais insistente. As palavras se formam com clareza, mas são incompreensíveis, dissonantes, parecendo uma melodia que se mistura com o ambiente. Seu corpo se enrijece, sua mente tentando processar as palavras, mas não consegue. Eu vejo você, diz a voz, clara e fria, como um sussurro que atravessa a espessura do tempo. De repente, você ouve um som novo, um som metálico, um arranhar de algo contra o ferro. A escada. Algo está subindo, algo não humano, algo que carrega um peso diferente, uma presença que distorce o ar. O cheiro de maresia se intensifica, mas não vem do mar. O ar dentro do farol está carregado com a mesma umidade, mas agora algo mais, algo podre, como carne apodrecendo. A porta da sala da vigia range à medida que se aproxima do seu limite, como se estivesse sendo pressionada de fora. Você dá um passo para trás, mas a sensação de estar sendo observado o paralisa. O mural na parede parece crescer diante de seus olhos. As figuras humanas ganhando movimento, sua cabeça se virando para observá-lo. O farol, em sua representação, começa a brilhar como uma luz fantasmagórica, uma luz que é ao mesmo tempo atraente e repulsiva. As figuras aladas, agora mais detalhadas, parecem prender algo no fundo da pintura,
algo que se contorce e que você não consegue ver claramente. O som do arranhar do metal se intensifica. O que quer que esteja subindo pela escada agora está muito próximo. Os pés se arrastando, o som do vento cortante e aquele sussurro, agora inconfundível, começa a se transformar em algo mais. Uma risada baixa. Uma risada de uma presença que não deveria estar ali, mas que está. Você sente uma tensão nas costas, como se uma mão invisível estivesse pressionando sua espinha. O ar está mais espesso, mais denso, e você sente um aperto crescente em seu peito. Agora está no topo da escada, na porta. A risada se torna mais audível, mais incontrolável. Então, você ouve algo mais, algo ainda mais aterrador. Algo se move atrás de você. Fim da parte 3. Parte 4. O olhar das sombras. O som da risada persiste, rastejando pelas paredes da sala, como se estivesse se infiltrando em seus ossos. A pressão no ar é sufocante, e uma sensação de frio percorre sua espinha enquanto você se aproxima da porta, hesitante, sem saber o que espera do outro lado. O que quer que tenha descido pelas escadas e agora se aproxima de você não é apenas uma presença, é algo tangível. Algo que ultrapassou a linha entre o espectro e a carne. Sua mente tenta se agarrar ao que restou de lógica, mas tudo se mistura. O espaço, o tempo, a percepção. O sussurro, a risada, os sons metálicos, tudo se torna um borrão que atravessa sua consciência. Você se vira, as pernas tremendo, e olha para as paredes ao seu redor procurando por algo. Qualquer coisa que possa ajudá-lo a entender o que está acontecendo. As figuras no mural estão agora em movimento, sua boca se abrindo em um grito silencioso. O farol na pintura brilha com a intensidade que você sente em seus olhos, e as figuras aladas parecem estar se aproximando, flutuando em sua direção. Elas não se movem de forma física, mas algo de inquietante na maneira como seus corpos se deslocam no espaço. O arranhar metálico na escada para, mas o ambiente ainda pulsa com uma presença crescente. Você sente uma mão invisível em sua garganta, como se estivesse sendo apertado por algo que não pode ser visto, mas que claramente está lá. O ar está mais pesado, mais espesso, e o cheiro de decomposição se torna insuportável, envolto pela maresia e pelo mar da estrutura que se arrasta como uma ferida aberta. De repente, você escuta algo diferente, uma batida, 3 golpes secos e pesados, como se alguém estivesse tentando chamar sua atenção com violência. Você volta os olhos para a porta de ferro que agora parece pulsar. Cada batida ecoa em seu peito, um chamado que não pode ser ignorado. O medo agora é palpável. A risada cessa, mas é como se tudo ao seu redor estivesse vibrando com a mesma energia, a mesma tensão. Você se aproxima da porta, a mão suando na maçaneta fria, e então algo se move atrás de você, mais rápido agora, mais próximo. Um som baixo, quase imperceptível, mas inconfundível. Algo está ali, na penumbra, no limiar da visão. Um ser ou sombra que se esconde nas fendas da sala, esperando para fazer sua próxima jogada. A maçaneta gira lentamente em sua mão, e quando você a empurra, a porta se abre com um ranger dolorido. O que você encontra no lado de fora é quase mais do que você pode compreender. O corredor estreito à frente está iluminado por uma luz fraca, mas ao olhar mais de perto, você percebe que a luz não vem de uma lâmpada ou de uma fonte comum. Ela parece ser gerada pelas paredes, que têm um brilho difuso, quase espectral. O corredor se estende a um ângulo impossível, uma distorção do espaço. O que antes era uma simples escada agora se apresenta como um labirinto, que se torce e se contorce em direções que não são possíveis. À medida que você avança, a sensação de ser observado se torna ainda mais forte. Algo está seguindo os seus passos. Algo mais do que você viu nas sombras da sala. O chão de madeira range sob seus pesos, e as paredes
antes cobertas de musgo, agora parecem pulsar, como se estivessem respirando com uma consciência própria. Você avança mais, movendo-se pelo corredor sinuoso, e o sussurro volta, mais claro agora. As palavras que antes eram incompreensíveis ganham forma, e você finalmente consegue entender. Você não deveria ter vindo. A voz, não humana, sai das próprias paredes, e você sente uma frieza arrebatadora, como se o ar ao redor de seu corpo estivesse congelando, como se uma presença gelada estivesse invadindo seus ossos. O sussurro cresce em intensidade, e agora ele não é mais apenas uma ameaça. Ele é uma promessa. Você tenta correr, mas o corredor parece se esticar, alongando-se diante de você. Não importa quantos passos você dê, o fim parece cada vez mais distante. Você não pode fugir. O corredor se fecha e as paredes começam a se curvar em sua direção, apertando-o. O cheiro de decomposição se intensifica até ser insuportável, e você sente uma pressão crescente, como se estivesse sendo esmagado entre as pedras. E então, você sente uma mão fria na sua. Não uma mão invisível, mas sua presença imensa, envolvente, que o envolve, o retira de seu corpo e o puxa para uma escuridão total. O silêncio que segue é ensurdecedor, como se você tivesse sido engolido pelo vazio. Mas algo ainda está ali, à espreita, esperando. Fim da parte 4. Parte 5. O fim das luzes. Você não sabe há quanto tempo está ali. O tempo parece ter parado completamente, como se o farol, a ilha e o mundo inteiro ao redor tivesse sido congelado em um estado de expectativa insuportável. Você não sente mais o peso do seu corpo, como se estivesse flutuando em um vácuo. O que restou de sua percepção é uma escuridão densa e sensação de ser observado, um olhar imenso e vazio que atravessa sua alma. A escuridão não é quieta, ela respira. Em algum lugar distante, você escuta o som do mar batendo nas rochas, mas o som está distorcido, distante demais, como se fosse uma memória em um sonho. E à medida que o som se aproxima, você começa a ouvir mais coisas, sussurros. Mas não são mais palavras, são apenas vozes em um idioma que sua mente já esqueceu, garras de algo que já foi humano. Você não está mais sozinho. O farol, com sua estrutura imensa e seu ruído constante, parece ecoar algo agora em sua mente. Ele não é uma construção inerte, como parecia. Não é apenas uma torre de pedra que guia marinheiros. O farol está vivo, e você, de alguma maneira, se tornou parte dele. Sua essência se fundiu com a estrutura, com os rostos invisíveis que os observam de todos os cantos. Você tenta se mover, mas seu corpo não responde. As pernas, que uma vez correram pelo corredor, agora parecem coladas ao chão. O vento, que antes trazia alívio, agora sussurra e uiva com um tom ameaçador. Ele não é mais apenas o vento do mar, é a voz do farol, a respiração de algo muito mais antigo e vasto. A imagem de sua morte, ou talvez de sua transformação, começa a se formar em sua mente. Não há mais fuga. As paredes que fecharam ao seu redor agora começam a se abrir, mas não para você escapar. Elas se afastam para revelar o vazio infinito, uma imensidão onde você pode ver, ou talvez sentir, os olhos de seres impensáveis observando sua alma. O brilho da luz da torre se apaga. O farol, que antes guiava as almas perdidas, agora é um eco sombrio que arrasta para o abismo. A luz se vai, mas as sombras não. Elas tomam sua forma, seus pensamentos, e você se torna uma extensão da escuridão que se espalha pelo mar. Você não pode mais distinguir onde o farol termina e onde começa o vazio. Tudo se funde em um ponto de negação. Uma linha entre o fim e o começo, onde o tempo se dissolve e você permanece suspenso, consciente e sem forma. A última coisa que você ouve, ou talvez sinta, antes de ser engolido pela escuridão, é o som de uma lâmina cortando a brisa.
não é o vento, é o fim. E então o vazio, a ausência de tudo, o silêncio.